Bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Descomplicando Gestão de Pousadas. Eu sou Cristina Garcia. Criei esse canal com o objetivo de discutir as estratégias necessárias para alavancar a sua pousada, ou neste momento que estamos vivendo, de como se preparar para um recomeço mais estruturado no pós-crise. Primeiro eu vou me apresentar, Como eu disse, eu sou Cristina Garcia, sou especialista em gestão de pousada e administração de pousadas. Essa é uma série de lives onde eu me desafiei, primeiramente, a passar um pouco da minha experiência para que eu possa contribuir um pouco com os meus colegas e juntos possamos passar por essa crise. Hoje, meu objetivo é falar sobre a contabilidade em uma pousada. Vou falar primeiramente sobre a importância. Só um minutinho, por favor. Então, hoje o meu objetivo é falar sobre contabilidade em uma pousada. Vou falar primeiro da importância da contabilidade na empresa, no que implica o porquê nós, pousadeiros, que somos empresários e empreendedores, acima de tudo, temos que nos atentar para a parte tão essencial da empresa. Vamos lá. É natural que você, pousadeiro ou pousadeira, talvez não dê a devida atenção para a contabilidade da sua empresa. E não dando a atenção necessária para essa parte tão vital de qualquer empresa e de uma pousada, claro. É que existem outros aspectos muito mais apaixonantes no dia a dia do negócio, Como, por exemplo, cuidar da marca do negócio, cuidar da relação com seu consumidor, que no nosso caso são os hóspedes, cuidar do preço do seu produto, da estratégia de vendas, da divulgação do seu negócio, da liderança de pessoas. Como vocês podem ver, tem muitas coisas que dão muito mais prazer da gente cuidar do que da contabilidade, E vamos combinar. Tudo isso que eu citei aqui são aspectos muito mais emocionais e muito menos racionais que a contabilidade, que nutre o dia a dia do empreendedor. Só que é fundamental você entender o papel da contabilidade na vida da sua empresa, o quanto que a contabilidade conta sobre a sua empresa para você e o quanto que ela pode contar para outras pessoas também. Aqui eu vou me permitir dar uma pequena explicação de contabilidade, da minha ótica como dona de pousada, com a minha experiência e tudo que já passei, e estudei também sobre o tema. Para você entender o que é uma empresa em termos financeiros, o que é e quem é de fora do negócio, seja um fiscal, um auditor, um potencial investidor, um banco. Hoje muitas pessoas pensam em pegar um empréstimo. O que essas pessoas veem no seu negócio quando olham a contabilidade ou quando seu contador te envia documentos para você para serem avaliados e assinados. Ele não está simplesmente cumprindo a obrigação fiscal. Se tivesse uma negociação num papel um pouco mais consultiva, uma valorização do papel do contador, certamente você teria relatórios que traduzissem melhor a informação que corre na sua empresa. Normalmente, nós contratamos um serviço de contabilidade mais barato, de um contador que não vai ter muito interesse no seu dia a dia, no caso da pousada, que só vai prestar a informação padronizada, eles vão enviar documentos que não dizem muita coisa sobre a sua empresa, da mesma forma que o empreendedor, nós pousadeiros, que muitas vezes não entendemos nada de contabilidade, simplesmente vamos perguntar para o contador onde é que eu assino e vamos só cumprir a obrigação fiscal. No final do mês vão pagar os honorários e simplesmente assinamos e não entendemos de fato como funciona a contabilidade e como ela pode nos ajudar. Agora, se você der
A real atenção para as informações que o contador pode prestar a você, você vai ter um conjunto de informações que vão lhe dizer se a empresa está indo ou não na direção certa. Então, você quer entender um pouco melhor disso? Eu vou te explicar. Pense nos documentos que um consultor pediria para você. Caso você contratasse um consultor na sua empresa, ao chegar na sua empresa, ele é solicitado por você para orientar e melhorar a situação financeira da sua pousada, melhorar a situação financeira da pousada, saber mais dos seus lucros. Os primeiros documentos que esse consultor te pediria seria o balanço patrimonial da pousada e a demonstração de resultados com balanço patrimonial. Olha, vou explicar para vocês um pouquinho, né, sobre cada uma dessas coisas. Eu sei que é um tema mais complexo, mas eu vou explicar devagar para que vocês possam acompanhar. Então, o balanço patrimonial nada mais é do que o retrato financeiro da sua pousada. É a demonstração de resultados, é a descrição do fluxo de informações durante um certo período. De onde veio o dinheiro, para onde vai o dinheiro, se sobra ou não sobra. Na prática, o que o consultor está querendo ver é uma informação detalhada da estratégia que você tem no seu negócio. Eu vou explicar para vocês aqui uma parte do documento mais importante da contabilidade, que é o balanço patrimonial. Quando um consultor olha para o conjunto dos ativos da pousada, aí vocês vão me perguntar, o que são ativos? Os ativos seriam os investimentos da sua empresa. A descrição dos ativos nada mais é do que a descrição da estratégia que você aplicou no seu negócio. Que tipo de estratégia? Ter mais caixa ou menos caixa, ter mais estoque ou menos estoques, ter mais contas a receber ou menos contas a receber. Se você vende mais a prazo, no cartão de crédito, parcelado ou faturado, no caso das operadoras, né, e a agência que manda o cliente, porém você só paga no final do mês ou no mês seguinte. Você terá um modelo, né, um volume muito grande de contas a receber. Se você é o proprietário da pousada, ou se a pousada é arrendada, se a pousada tem um veículo próprio, ou se ela aluga um veículo quando precisa, então o que o consultor vai ver no conjunto dos ativos é o que você fez com o dinheiro que esteve à sua disposição. Um exemplo: suponhamos que você esteja começando a sua pousada e destinou um recurso para fazer os estoques necessários. Comprou toda a rouparia necessária para o funcionamento, utilizou o dinheiro para você pagar a entrada de um financiamento de veículo, por exemplo, se for o caso, ou para colocar energia solar na sua pousada, ou para pagar um terreno que porventura você comprou para ampliar o seu estacionamento, ou até para ampliar a sua pousada, os seus apartamentos. Enfim, você tem valores que foram gastos na sua empresa. Se você analisar o outro lado de balanço patrimonial, que seria o lado do passivo e do patrimônio líquido, você vai ter uma descrição da origem do dinheiro. O que são os passivos? Os passivos são referentes a recurso de terceiros. É o patrimônio líquido, que são referentes aos recursos próprios, e que fique bem claro, o ativo é o patrimônio real da empresa. É um conjunto dos recursos que estão à disposição do empreendedor. O lado que você vê à direita do balanço patrimonial, as informações que estão à direita do balanço, elas não existem, são apenas fatos que retratam de onde vem o dinheiro que está lá na sua empresa. Então, se o passivo diz que você tem contas a pagar a fornecedores, é um compromisso que você tem, mas que o fato de não ter sido paga ainda, por exemplo, um valor para o seu fornecedor,
uma prestação do empréstimo, significa que o dinheiro está na sua empresa, está no ativo, ou parado no caixa. Então, ou parado também no seu estoque, ou nas contas a receber, de alguma forma, esse dinheiro está alocado. O fato de você não ter pago impostos à prefeitura, que vence no final do mês, o fato de você não ter pago a conta de energia, o fato de você não ter pago um financiamento com o banco, significa que aquele dinheiro está na empresa, circulando, gerando atividade e promovendo a geração de receita e provavelmente lucro. Agora, se você considerar que parte do dinheiro que está na empresa só está lá porque dívidas ainda não foram pagas. Se você considera nessa leitura do balanço patrimonial que o dinheiro que está lá, ele não é próprio da empresa e que vai sair, eu tenho que ter noção, eu tenho que ter uma noção que um pouco do que sobra deste recurso ou dos valores que sobra são uma parte da empresa. Por exemplo, se você considera que parte do dinheiro que está na empresa é um dinheiro próprio da empresa, não está correto. Parte do dinheiro só está lá porque dívidas e compromissos ainda não foram pagos. Ele está lá guardado, porém ele já tem um destino. E quando você considera, nessa leitura do balanço patrimonial, que o dinheiro que está lá não é próprio da empresa, em algum momento vai ter uma noção do que o que sobra desse recurso, o que sobra dos valores que estão circulando na empresa é um valor próprio da empresa. Então, considere que o ativo é o patrimônio líquido, aquele tamanho dos recursos, aquele volume de recursos que corresponde ao que não é da empresa. Então, o que sobra é o patrimônio livre das dívidas. Então, se você tiver uma contabilidade bem apurada, bem quantificada, você pode a cada dia, a cada segundo, se tiver um bom sistema de informações, quantificar o valor da sua empresa. Você vai saber quanto gerou e quando gerou mais resultado, quando acumulou mais lucros na empresa. E acumulando mais lucro, você paga aquilo que você está devendo e o que sobra pode continuar circulando na empresa, o que torna a empresa saudável e estará continuamente produzindo um crescimento no seu patrimônio líquido. Então, por que o empreendedor monta essa estratégia? Por que é importante que ele tenha essa estratégia? Ele coloca esse ativo para funcionar no dia a dia da sua vida e ele está querendo gerar resultados para a sua vida. Então, existe um outro documento que é a demonstração de resultados, que mostra o resultado da aplicação daquela estratégia. Qual foi o seu faturamento, né, a sua receita, que as empresas tiveram de receita e faturamento, quais foram o custo que a empresa teve, os gastos que ela teve para desempenhar essa atividade e também o que sobrou dessas entradas e saídas é que é chamado lucro. De fato, aí sim é o lucro. Que muito empreendedor, acredito que a maioria até de nós pequenos, acredita falsamente que é a parte que lhe cabe, que é o resultado que lhe cabe. E deixa eu contar para vocês, o lucro não é a parte que cabe ao empreendedor. Até ele tomar uma decisão de manter ou não manter esse lucro na empresa, de aumentar ou não aumentar o investimento do seu ativo, no seu patrimônio, é importante considerar que se você, um dia na sua vida, parou para decidir o que fazer com o recurso que você tinha e poderia ter aplicado em títulos públicos de ações, em imóveis, ou decidiu montar um negócio. Se você decidiu, no nosso caso aqui, construir ou montar uma pousada, ou arrendar uma pousada, é porque provavelmente você identificou nesse negócio a oportunidade de criar mais riqueza do que criaria se tivesse investido em um imóvel
ou investido em ações, concorda? A estratégia do que fazer com seu ativo, no caso, seu lucro, é que é o melhor investimento que você identificou na sua vida. Se você está investindo ou investiu tudo no sonho de ter uma pousada, ou se você identificou que pousada é um bom negócio, então deveria ser natural para você perceber que seria muito saudável, muito oportuno investir parte do seu lucro na sua própria empresa. Aí vocês vão me perguntar, por que, Cristina? Porque se você fizer isso, com você aumentando o tamanho do investimento, você está criando aquela dinâmica necessária em qualquer tipo de investimento, que é o crescimento de forma sustentável. Ao longo do tempo, aquela ideia dos juros sobre juros, aquele caso de se comprar um apartamento por 100 mil reais e depois vendo por 120, eu não posso tirar 20 e gastar com coisa fútil. O ideal é comprar com 120 alguma coisa, que depois eu venda por 140, que com 140 eu também possa vender por 180 e por aí vai. Isso é um espiral, né, de crescimento. O empreendedor, ele deve ser capaz de identificar a oportunidade de usar parte do seu lucro para investir na compra de um novo capital, né? E aí você pode usar você pode usar o seu ativo na compra de rouparia nova ou melhores, na compra de um serviço de informatização para a empresa, um treinamento para os seus funcionários ou para você mesmo, que é muito importante, como eu já disse até anteriormente, na qualificação nossa, né, em primeiro lugar, e também dos nossos colaboradores. Enfim, o reinvestimento é para criar valor nesse negócio e fazer que esse negócio lucre mais. Afinal, o empreendedor ele deve ter estratégia que seja possível colocar para trabalhar o que é fundamental para que você, empreendedor no ramo de pousadas, perceba que o negócio só será bem-sucedido se tiver esse espiral de crescimento. Ou seja, você começa um mês com patrimônio, termina um mês com patrimônio maior e pensa que sempre vai continuar multiplicando o crescimento do patrimônio ao longo do tempo. Porque se você não faz isso, provavelmente o empreendedor um pouco mais atento perceberá o seu vacilo e vai perceber a oportunidade de abrir uma pousada concorrente, a sua bem às vezes em frente ou próxima, para atrair o seu hóspede. E aí ele vai gerar um lucro parecido com o seu, não vai usar todo o lucro e vai investir esse lucro no crescimento da pousada dele, no treinamento dos colaboradores, na capacitação da informatização, na divulgação, que vai atrair mais hóspedes. Ou seja, aquele empreendedor com a visão de reinvestimento vai crescer e vai deixar você na poeira, talvez até extinguindo o seu negócio. Então não se esqueça que o negócio saudável é um negócio que recebe reinvestimentos contínuos e que cresce de forma espiral até para ganhar uma dianteira na frente dos seus concorrentes. E não despertar aquela ideia de fazer igual de um outro empreendedor que pode perceber o seu vacilo. Aí você pode me perguntar, mas como ele vai perceber esse vacilo? De que eu não estou usando todo o meu lucro. Então, é aquela pessoa que usa todo o lucro para trocar de carro sempre, para fazer viagens caras, postar coisas luxuosas o tempo inteiro. Também você pega o seu lucro e gasta ele com bobagens, desperta também a cobiça no seu vizinho, que vira seu concorrente. E se ele for mais inteligente que você, ele cresce mais que você. Ele toma seu cliente e, no final das contas, se você não reinvestiu, ficou para trás do vizinho e deixou de gerar lucro, mas não sabe o porquê. Afinal, quem tem crescimento, um crescimento espiral,
não vai vacilar na atividade, terá um crescimento com lucro contínuo e certamente as recompensas também serão contínuas. E eu estou falando de lucro real e de reinvestimento porque isso sempre fez muito sentido para mim como empreendedora. E por isso eu vou contar um pouco aqui da minha história, de como eu fiz para chegar até o nível que eu estou hoje como dona de pousada. Então, eu comecei a minha pousada com apenas 4 apartamentos. Hoje são 24. E o nível da pousada eu não consigo nem comparar de quando eu comecei. Com o dinheiro que eu tinha economizado da renda de uma pequena loja de artesanato, eu construí meus primeiros 4 apartamentos. Eu morava em um dos quartos e quando conseguia alugar todos os quartos, inclusive o meu, eu trancava meu guarda-roupa e ia para a casa da minha mãe. O marketing era boca a boca e eu ficava o tempo inteiro com o telefone sem fio ao meu lado. Até que quanto assim ao retorno financeiro, ele foi rápido. E como eu já tinha planos de construir mais apartamentos, quando eu construí os primeiros 4, então eu já tinha em mente a possível expansão. Por isso foram construídos na parte térrea, com base para mais 4 na parte superior, ficando com um total de 8 apartamentos disponíveis para locação. Além disso, eu fiz uma casa na parte de cima para eu morar, com 2 suítes, uma sala, uma cozinha e um escritório. E eu vou te falar, eu nunca fechei a pousada. Mesmo com o segundo andar sendo construído, eu dava sempre um jeito e não deixava de alugar os meus 4 apartamentos da parte inferior. Por isso que estamos vivendo com isso tudo que estamos vivendo com o coronavírus é surreal para muita gente. Em 21 anos operando, eu não tinha ficado uma noite sem funcionar. Em 21 anos, eu nunca vi nada igual o que está passando hoje. Por isso eu entendo muito bem o desespero das pessoas. Mas, para um bem maior, estamos nessa situação. E como eu já falei antes, vamos sair melhores disso tudo. Nesse tempo, quando eu construía a pousada, a minha filha mais velha ela tinha nascido. E como eu falei, nesse segundo andar eu construí 2 suítes, sala, cozinha e o escritório. Além de mais quartos que eu falo, no caso, o apartamento, né? Que é o apartamento que é o quarto com um banheiro. Isso foi em 2001. E quando eu fiquei grávida do meu segundo filho, com tudo que eu já tinha passado com a minha filha na época pequena, onde ela pedia o tempo todo para brincar, e eu pedia, não pode fazer barulho, tem hóspede, e impedia ela de brincar muitas vezes por causa dos apartamentos alugados, e também para não incomodar os hóspedes. Vocês podem imaginar o quanto foi difícil conter uma criança de mais ou menos 1 ano e meio. Eu tive meta de não morar mais na pousada. E quando meu segundo filho nasceu, em 2004, eu saí da pousada e transformei aquela casa anexa em mais 5 apartamentos, finalizando o ano de 2004 com 13 apartamentos. Com essa expansão, 2 filhos pequenos, cheia de conta para pagar e muito trabalho para poucos colaboradores, foi aí que eu pensei, eu preciso mudar alguma coisa. E foi assim que eu comecei a pensar em mais contratações, capacitação e mais profissionalismo de negócio como um todo. Eu senti essa necessidade de profissionalizar o meu negócio. Então foi aí que eu conheci o Sebrae. E com o programa do Bem Receber, que foi um programa que eu participei de turismo sustentável, eu também entrei nesse período, entrei para a faculdade, numa cidade vizinha, eu fui fazer o curso de turismo, o que foi muito importante também para o meu desenvolvimento como um todo, foi a participação, na época era a HT, que é a Associação dos Hoteleiros de Tiradentes, e hoje ela tomou uma proporção maior, se transformando em A7, que é a associação de todos os empresários da cidade. Nós começamos na época, éramos 6, mais ou menos.
Hoje nós contamos aí com com 200 mais ou menos associados. Então, com a mudança da visão amadora sobre o meu negócio, com o crescimento em termos de faturamento, que foi muito maior, o que tornou possível a compra de uma casa vizinha da pousada, isso no ano de 2016. E foi início também de mais uma expansão da pousada. Eu comprei a casa com a intenção de ampliar a pousada. A ideia de transformar o prédio em um só e unir as duas construções deu início à maior e última expansão da pousada. Com um total hoje de 24 apartamentos, salas de estar, sala de café da manhã, cozinha, lavanderia interna, depósitos e rouparias, também eu tenho sauna, área para churrasco e uma piscina térmica. Aí eu já tinha terminado o meu curso de turismo e continuava entrando em programas de qualificações do Sebrae. Eu estava sempre buscando participar de todos os projetos, de cursos, sempre buscando mais informação. Então, com o Sebrae, eu participei na implementação de vários projetos, como, por exemplo, projeto de design de interiores, que foi assim, foi um pulo do gato na minha pousada, eu acho, porque eu tinha uma decoração local e tal, mas eles me deram uma outra visão em termos de design que mudou muito todos os ambientes da minha pousada. E também ele trabalhou tanto a área externa quanto a área interna. Eu também fiz o projeto o projeto de paisagismo. Logo em seguida, também eu fiz o programa de eficiência energética, que me gerou, na época, uma economia de 40% na minha conta de luz da pousada. E também participei do programa de alimento seguro, que é o PAS, né? Que gerou uma grande economia no café da manhã, evitando desperdícios, aprendendo a calcular o meu café da manhã, que até então não sabia. E também a implantação de um programa de gestão e envio de e-mail marketing. Para você ver, depois de 9 anos que eu fui começar a me preocupar com esse tipo de coisa. Em 2011, foi iniciado um processo de redefinição de parcerias e estratégias, mudança no público-alvo, focando em diferenciação dos serviços prestados para que fosse agregado um valor ao ticket médio. Foram 11 anos reinventando tudo na expansão da pousada, um período assim de muito aprendizado. Depois desse tempo todo investindo na expansão e na melhoria e na qualificação, eu continuei buscando maneiras de sempre agregar valor à minha pousada. Eu nunca foquei inteiramente em lucro, mas sim em um crescimento sustentável do negócio como um todo. Então, a área da hotelaria, ela depende de qualificação constante e atenção a mudanças no setor, na economia, no turismo, no destino onde estamos inseridos. Por isso, a importância de uma associação que trabalhe em conjunto para que todos se fortaleçam e pressionem para melhoras na cidade como um todo. Em 2016, eu já estava percebendo que as coisas estavam diferentes, tanto na hotelaria quanto no turismo da cidade, e combinado também com uma vontade pessoal de uma experiência no exterior, eu me inscrevi para um mestrado no ano de 2017 em gestão de hotelaria e turismo em Barcelona. Para ser mais específico, em uma cidade na província de Barcelona, chamada Sant Pol de Mar, que fica no litoral do Mediterrâneo. Era um hotel-escola, chamado Escola Universitária de Hotelaria e de Turismo de Sant Pol de Mar, que é afiliada à Universidade de Girona. Nesse período, eu deleguei mais responsabilidades da pousada, a gerência e o administrativo e conciliei por um ano o mestrado em administração à distância da pousada. Eu tive que conciliar as duas coisas. Já aplicando novidades que eu aprendi no curso. Eu lembro que eu fiquei assim, muito empolgada durante o curso, então assim, à mesma distância eu queria implementar e meus colaboradores ficaram até um pouco ansiosos, eu tive que baixar a bola porque eu estava num ritmo e eles estavam em outro, né?
E aí eu tive que ir aos poucos, esperar o meu retorno para que eu pudesse colocar muita coisa em prática. E o meu período de maior aprendizado acadêmico e com uma visão completamente diferente, depois disso eu passei os últimos anos aplicando e testando o que serve para nós aqui no Brasil. E quem trabalha com pousadas sabe ou deve saber que o reinvestimento é muito alto e que deve sempre existir, como modernização constante dos apartamentos, agora um aumento maior no marketing, já que estamos nos novos meios, né? Já que temos novos meios de hospedagem surgindo no mercado todos os dias, a gente precisa estar sempre se reinventando e melhorando a cada dia. Gostaria de agradecer a vocês, deixe seus comentários e boa noite e até a próxima live.